internautas que prestigiam o blog do Edson Silva, no YouTube, no Instagram, no Facebook. A nossa entrevista de hoje é com o deputado estadual Sérgio Aguiar. Realmente um dos deputados de maior participação nas sessões da Assembleia Legislativa, uma boa assiduidade, defende temas como na área do turismo, do comércio, dos serviços, e está sempre atento às discussões no Legislativo cearense. Deputado Sérgio Aguiar, antecipo os nossos agradecimentos e pergunto ao senhor o que é estar ainda vivendo mais que uma quarentena, sem tribuna na Assembleia e com o temor desta pandemia. Caro amigo Edson, quero cumprimentá-lo, saudar a iniciativa do blog, de poder fazer essa aproximação com a sociedade, já que esse momento de pandemia tira a participação ao vivo, de ter aquela proximidade maior com o público, e passamos a utilizar remotamente ou virtualmente os mecanismos que temos para poder ficar mais próximo da população. Eu, desde o dia 18 de março, que foi o dia que houve a última sessão legislativa, no plenário 13 de maio, eu estou em Camocim. Estou aqui na minha cidade, juntamente com minha família, acompanhando minha esposa, que é prefeita, e tem sido um vazio muito grande aquele nosso dia a dia, o nosso cotidiano, que era de irmos todos os dias à Assembleia Legislativa, ocuparmos a tribuna da Assembleia, fazendo a discussão de temas relevantes, sejam da economia cearense ou nacional, sejam do dia a dia dos municípios que nós representamos, mas tem sido uma nova forma da gente poder encarar esse trabalho legislativo. As sessões plenárias virtuais estão sendo realizadas aí quase que todas as semanas, e temos com isso daí tentado ficar mais próximo da população que nos deu a legitimidade para podermos estar no Parlamento Estadual. Mas, sem dúvida nenhuma, deixa-nos bastante, principalmente aqueles dos 46 deputados estaduais, que somos mais habituados a ir tanto ao plenário, como também de fazer da tribuna da casa um local onde nós colocamos nosso ponto de vista e discutimos vários problemas que ocorrem na sociedade cearense, tem sido realmente um grande peso que a gente não se sente ainda, embora mais de 90 dias depois, mas não se sente ainda como se estivesse participando do cotidiano. E uma lição que isso me deixa, Edson, é de que o mundo não será mais o mesmo depois dessa pandemia. Mas não será mais o mesmo em que sentido, deputado? Tanto da representatividade que você tem, porque eu, como sou um político do interior, tendo sido vereador, tendo sido prefeito, eu sempre nos finais de semana, meu compromisso era de visitar as nossas bases eleitorais do interior. E era onde você ia participar de um batizado, de um aniversário, de uma inauguração de obra, de uma reunião com comunidades e tudo. E esses 3 meses já ficaram por completo sem a gente poder ter esse contato direto como se merecia ter. Além, é claro, de que agora com o retorno, agora que eu digo, quando for retornar, nós vamos ter toda uma mudança de comportamento, até porque o contato, a segurança sanitária será imprescindível, porque todos ainda vamos continuar temerosos de que uma nova onda possa existir, e a gente tem aí esse momento de você ficar temendo que todo esse filme possa passar novamente, e por isso mesmo é que as mudanças comportamentais, elas existirão, e aí dentro dessa mudança comportamental vai estar o papel do Legislativo, e principalmente agora que dentro de aproximadamente 30 dias nós já estaremos iniciando uma campanha eleitoral para as disputas municipais no Brasil, e que também deverá haver uma nova metodologia de se fazer campanha com esse novo enquadramento depois da pandemia. Deputado, exatamente, essa mudança de fazer política
vai exigir dos políticos, sobretudo os políticos que, como o senhor, estão sempre na base, né, quer dizer, no município, visitando os municípios, os distritos, as comunidades, que estratégias já estão sendo pensadas para enfrentar este novo momento, levando-se em consideração que o eleitor sempre cobrou a aproximação com o candidato, com o deputado, com o prefeito, com o vereador, e esse distanciamento para ele ontem, antes dessa pandemia, era uma coisa muito difícil, né? Ele reclamava do político, ele achava que o político queria ser muito mais importante em não estando sempre presente ali ao lado dele. Então, que estratégia os políticos terão para este novo momento? Nós teremos que utilizar a criatividade para podermos ocupar os espaços que antigamente eram muito privilegiados. Por exemplo, você que foi editor de um dos grandes diários da nossa imprensa escrita, a imprensa escrita hoje ela deixou de ser no papel praticamente, ela vai passar a ser virtual, você vai olhá-la na tela do seu computador, na tela do seu tablet ou, como a grande maioria das pessoas, na tela do seu telefone celular, que hoje pouco é utilizado para se ligar e muito mais utilizado para você pesquisar nas redes sociais tudo aquilo que lhe interessa. Aliás, então, as mídias sociais... Aliás, nós já estamos nesse momento, né? Quer dizer, estamos fazendo aqui uma entrevista virtual, né? Inaugurando justamente esse momento, né? Então, as mídias sociais, elas serão muito importantes nesse momento, já que não mais a presença física, ela será necessária para poder garantir a representatividade, mas também a presença de ações, sejam elas através do Instagram, do Facebook, dos sites, dos noticiários que vêm através de blogs, de órgãos de imprensa também organizados nessa natureza, que farão com que o parlamentar, o homem público, posso dizer melhor, possam estar mais próximo das pessoas através das mídias digitais. Então, uma mudança de comportamento será justamente essa, que não mais apenas com a participação física, mas também ocupando os espaços através das mídias sociais será muito importante. Deputado, a propósito disso, nós tivemos recentemente uma discussão com relação ao Enem, foi adiado exatamente porque o questionamento era que uma boa parte dos estudantes não tinham como acessar a internet para estudar, substituindo a aula física, exatamente em razão desta pandemia. O Enem foi adiado e a alegação era exatamente esta, porque uma boa parte dos estudantes, apesar da expansão, da grande expansão da internet, mas ainda muita gente não tem esse contato frequente, fácil com a internet. Isso não é um complicador para o político fazer a sua campanha? Sim, sem dúvida alguma. E aí, alguns até criticaram, e eu todos sabem, meu partido faz oposição ao governo federal, mas essa necessidade da pandemia de trazermos novamente, reinstalar o Ministério das Comunicações, passa também por situações como essa, que a expansão de todas as informações, elas têm que ter um órgão que possa fazer o seu gerenciamento a nível federal. E o desmembramento do Ministério, passando agora a ter realmente as comunicações como pano de fundo em uma nova estrutura administrativa, é fundamental. Eu, por exemplo, defendo que o Enem, com essa modificação do seu adiamento, foi mais justo a sua determinação do que você tivesse as facilidades de terem as pessoas, os alunos de classe média e classe alta, tendo acesso altamente facilitado às redes sociais, à internet, enquanto muitos daqueles alunos de escolas públicas que estão mais distantes dos grandes centros ficavam privados de ter tudo isso daí como uma alternativa. E dentro dessa visão, eu acredito que agora, inclusive, com a instalação do Ministério das Comunicações, será uma boa hora de se fazer com que haja a expansão maior ainda do sistema de comunicação do nosso Brasil através
de internet, de 5G, essas linguagens aí da modernidade que se utiliza. Mas, deputado, de qualquer forma, mesmo se investindo maciçamente neste campo, nós ainda vamos demandar um certo tempo para termos a universalização da internet. Né? A universalização no sentido de que ela seja captada por qualquer dos brasileiros, das grandes, pequenas e micro cidades. Enquanto isso não vem, como fazer campanha eleitoral? O senhor fez referência exatamente à eleição municipal. É a que mais aproxima o político do eleitor. Como, então, fazer esta campanha? Aí, por exemplo, em Camocim, nos outros municípios que o senhor tem a sua liderança? Bom, eu concordo com você, reforço o que eu disse novamente, dizer que o acesso à internet ele ainda não é universal. Então, por isso daí é que realmente esse adiamento do Enem foi necessário, porque os filhos dos mais pobres, como eu disse, mais distantes dos grandes centros, eles ficam privados de tudo isso. Fazer política agora, principalmente numa campanha eleitoral, vai trazer uma criatividade tremenda. E aí serão novas profissões que serão geradas a partir desses casos. A gente já viu o que ocorreu na eleição de presidente da República, onde o atual presidente foi eleito com apenas 17 segundos no rádio e na TV, utilizando maciçamente as redes sociais, enquanto que muitos outros que pensavam apenas na forma de fazer a comunicação como era outrora, pensaram que isso poderia existir. Nesse momento ainda será muito mais importante e os multiplicadores que deveremos ter através de pessoas das comunidades, segmentos organizados, que deverão fazer essas reuniões através da internet para que a gente possa aproximar do cidadão. O que mais me inquieta, Edson, é que o cidadão muitas vezes que quer a sua resposta de imediato, quando ele confronta ali, quando ele discute com o político, quando ele traz a ideia, traz a sugestão e tudo, é de que o político também, ou o candidato, diga-se de passagem, não vai poder se repartir em inúmeras partes que possam fazer com que ele dê a resposta de imediato. Então, essa primeira eleição, nesse modelo, já vai trazer um grande desafio a todos nós que somos representantes do povo relativamente a essa aproximação da sociedade. Deputado, qual é a expectativa que o senhor tem quando da retomada plena das atividades, sobretudo essas que o senhor mais tem feito referências lá na Assembleia, como a questão do turismo, a questão do comércio, dos serviços? Que informações o senhor tem das pessoas ligadas a essas áreas com relação às dificuldades que advirão? Bom, primeiro eu quero me associar ao governo do Estado por ter feito uma política de retomada das atividades econômicas com muita atenção. Foi dividida essa responsabilidade com variados segmentos da sociedade e se pôde fazer com que, dentro de um planejamento, que a cada 14 dias novos segmentos produtivos irão voltando ao seu funcionamento normal, até que no passar de 42 dias nós teremos os 4 grandes setores as grandes fases da economia, onde os 3 setores aí, indústria, comércio e agricultura, estarão voltando em sua plenitude. Isso é importante se dizer que, como eu disse inicialmente, que haverão medidas que deverão ser feitas obrigatoriamente, como é o caso do álcool em gel, como é o caso do distanciamento, como é o caso de motivações agora, como eu disse, que deverão ser perpetuadas em virtude de mudança efetiva do comportamento. O que nós estamos assistindo no estado do Ceará é de que as atividades industriais já voltaram com um bom tamanho na sua capacidade, e as pessoas podem não saber, mas a atividade da indústria da construção civil é uma das que o maior número de pessoas emprega no nosso estado do Ceará, e ela, na segunda fase, já estará
toda reestabelecida dentro da cadeia produtiva. No que diz respeito às atividades comerciais e do setor de serviços, está sendo feito agora nessa segunda fase um novo melhoramento de que vai também se dar uma condição melhor para a reabertura desses estabelecimentos, já havendo a abertura de shoppings, já tendo a abertura de lojas em ruas, e, por fim, será a área de turismo e serviços, onde aí bares, restaurantes, entretenimento de uma forma geral, deverão estar se preparando para poder voltar. Cada um desses estabelecimentos ele tem um viés. Muitos deles são de atendimento aos cearenses de uma forma geral. Outros já fazem um atendimento para aqueles que vêm nos visitar, como é o caso dos turísticos, que terão aí, ao longo desse segundo semestre do ano de 2020, o seu grande desafio de voltarem a funcionar, mas segundo os estudiosos, eu tenho participado de encontros virtuais com muitos deles, tanto da ABIH, como da Abrazel e como de outras instituições que fazem parte desse segmento do turismo, a perspectiva é só que em abril de 2021 é que o mundo volte a ser o mesmo para que o turismo volte a ser um bom atrativo. Deputado, ultimamente tem se falado muito exatamente desta queda da economia e, consequentemente, no elevado número de desempregados. Na sua região aí, na região norte, a partir de Camusim, dos municípios da vizinhança, na Serra da Ibiapaba, onde o senhor faz também política, é notório, é agressivo este volume de desemprego? Sim, Edson. Nesse momento, nós, por exemplo, temos a maior indústria da região, que é a indústria Grendene de Sobral, que ainda está, em virtude do isolamento social rígido, sem ter o seu funcionamento pleno, e o que compromete boa parte da economia da região. No município de Camusim e ao longo do litoral, a pesca ainda tem sido uma das alternativas que ocorrem para poder socorrer essa economia da região, e ela ainda está acontecendo com muita intensidade. Entretanto, volto a dizer, a parte de comércio, a parte de indústria e de serviço, ao longo desses 3 últimos meses, fez com que realmente a população economicamente ativa, que estava empregada, seja em empregos formais ou empregos informais, tenha tido aí uma sensível queda, o que compromete a economia regional. Deputado, encerrando, quando deve voltar a sessão plenária da Assembleia? Quando devem voltar às sessões plenárias da Assembleia? Presenciais, aliás. Edson, nós temos um grupo da UNALE, União Nacional dos Legislativos Estaduais, que temos feito acompanhamento semanalmente. Eu represento o Ceará lá nesse colegiado. E até agora, ninguém em nenhum outro estado brasileiro conseguiu prever uma data precisa para isso. A meu juízo, eu quero imaginar que as sessões plenárias da Assembleia Legislativa deverão ocorrer apenas no mês de agosto, que é quando nós vamos ter aí passado por toda essa fase mais difícil desse final do mês de junho e também durante o mês de julho. Muito embora na Assembleia, você sabe, foi decretado pela mesa diretora, ou melhor, foi determinado pela mesa diretora, que não haverá recesso legislativo do dia 17 de julho ao dia 1º de agosto, o que concordo e que sei que nesse momento, quanto mais rápido a gente puder voltar ao trabalho, mais produção nós vamos ter para o Ceará. Mas, efetivamente, acredito eu que só no início do mês de agosto é que voltará a se reunir o plenário 13 de maio da Assembleia. Deputado, sou muito grato pela atenção que o senhor nos dispensou, concedendo esta entrevista. Boa sorte para o senhor. Agradeço, deixo aqui meus cumprimentos aí, saúde pela forma com que você, ao longo da sua experiência, mas procurando modernizar a forma de comunicar e credibilizar ainda mais a imprensa política do Estado do Ceará. Sucesso, Edson. Obrigado.